Olá, povo de Deus. Neste momento eu vou aqui trazer para aquele que possa ouvir esse vídeo, né? Acerca do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil. Muitas vezes a gente fica aflito, preocupado com as coisas acontecendo, muitas vezes coisa que a gente acharia que não ia acontecer, está acontecendo e cada vez mais as coisas vêm à tônica, né? E muitas vezes a gente fica sem entender por que tudo isso está acontecendo e Deus não está agindo nessa situação. Não é questão que Deus não está agindo, Deus já agiu. Deus já agiu e já falou que ia acontecer essas coisas que estão acontecendo hoje. Então, nós como igreja, nós temos que estar preparados para que essas coisas, quando vier acontecer, e como já está acontecendo, para a gente saber qual é o escape, de que forma nós devemos se comportar diante da situação. Deus já tem os seus escolhidos. Existe os seus remanescentes aqui na terra que Deus está trabalhando para que possa trazer à tona a realidade das coisas de hoje. Que o anticristo já está se manifestando. Só basta ele se identificar como a solução do mundo. Ele vai se apresentar como a única solução do mundo. Ele vai trazer o seu propósito para o mundo. E muitos vão ficar perplexos das coisas que ele vai trazer para o mundo, a resposta que vai trazer para a situação do mundo hoje. E muitos vai dizer assim, sim, esse é o cara. Esse é o que nós esperamos que seja, que venha resolver as coisas do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a igreja em si, em geral, ela não atenta pela palavra de Deus. A Bíblia diz que todas essas coisas hão de acontecer. No livro de Mateus, no capítulo 24, diz assim, no versículo 4, diz assim, respondeu Jesus, acautelai-vos, ninguém vos engane, pois muitos verão em meu nome, enganarão a muito, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei guerra, rumor de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são precipitadoras. Então, aqui não tem como a gente ficar perplexo com as coisas que estão acontecendo, porque tudo isso estava escrito na palavra de Deus que ia acontecer. Isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa que foi escrita há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui na terra, pisou nesse solo terrestre e fez discípulo e deixou para a igreja pregar sobre isso aí, o fim das coisas. Muitas vezes a gente vê muitas profecias, né, dita aí para os profetas que vai acontecer isso aqui, muitos são coisas que são do homem e alguns sim são verdadeiras mesmo. Deus está trazendo a realidade das coisas que acontecer. Deus está arrebatando em espírito muitos e levando ao céu e as coisas futuras. Mas isso é heresia, não tá? Eu digo isso que tá. Na época dos apóstolos era a mesma coisa. João foi arrebatado do espírito. Deus mostrou para João todas as coisas que iriam acontecer. Paulo foi arrebatado, Pedro foi arrebatado do Espírito. Por que a igreja, ou por que o santo de hoje não pode ser arrebatado e Deus não mostrar as coisas? A Bíblia diz que antes que as coisas venham acontecer, Deus primeiro revela para os seus, revela para o santo primeiro. Então isso não é novidade para os crentes. Agora é novidade para aqueles crentes que não leem a palavra de Deus, não observam o que está escrito na Escritura Sagrada. Tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, com essa política interna do Brasil, tem a ver com a política externa no mundo.
O mundo está todo assim hoje. Você pode observar na mídia, da televisão, nas telejornais, você vai ver. O país tá em conflito porque não aceita o governo que está. É um grupo levando contra o outro. Tá assim. A Bíblia diz que haverá guerra, um muro de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e ali vai ter aquela bagunça toda. Está escrito na palavra de Deus. Aqui no nosso país vizinho, aqui nós estamos focados no Brasil, a questão do que foi feito com a gestão do Brasil, né? Colocou o Brasil na mão de um ladrão. Foi preso e agora tiraram ele da cadeia e botaram para ele governar o Brasil. Botaram para governar o Brasil. A realidade é essa. Quando Jesus mesmo, quando estava aqui na terra, ele disse que o mundo já não maligno, o maligno já opera no mundo. Então não vai novidade para a igreja de Cristo. Então tirou um presidente que tinha uma forma de governar totalmente diferente, né, do que estava anteriormente, buscando a família, o princípio familiar, né, princípio bíblico, botando Deus acima de tudo, de todos. Enquanto os outros governantes anteriores e o que vai assumir agora, né? Deus queira que não, mas se tiver, vai ter que acontecer. Tem coisa que Deus vai deixar acontecer para as coisas se cumprir. A Bíblia diz que o mundo vai ficar totalmente desencadeado. Ninguém vai saber mais o que é um certo e o que é errado. Então tudo isso acontecendo é para cumprir aquilo que Jesus falou. Jesus disse: passará céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. Será que Jesus é mentiroso? Vai dizer que tudo isso ia acontecer e não vai acontecer? Vou dar um jeitinho aqui para que Lula não assume e Bolsonaro fica. Meu irmão, se vai se cumprir as coisas deste mundo, está para se cumprir. Né? A época propícia para acontecer tudo isso é agora. O mundo, a humanidade hoje, a raça humana aqui na Terra hoje não vai além mais, porque eles estão já acima do normal. O homem não quer mais pisar mais aqui na Terra, quer ter espaço lá no cima, buscando outros continentes celestiais para estar habitando, outros planetas, porque a Terra eles já sabem que está condenado e tem um juízo de Deus, então eles estão procurando uma forma de se escapar, mas a Bíblia disse: até aquele que estiver lá em cima, Deus faz descer. Aquele que estiver lá embaixo faz subir para vir diante de Deus, o juízo diante de Deus. Não adianta. As coisas vão se cumprir, querendo tu ou não, querendo eu ou não. Vai se cumprir. Isso é que é um pouco complicado. Nós vivendo nessa situação hoje, várias gerações passaram e não viveu essa situação. Nós estamos aqui hoje para testemunhar essa situação, seja para bem e para mal. Né? Nós não vamos ver o bem lutando contra o mal. E o mal, aparentemente, vai estar vencendo o bem. Uma resposta vai vir imediatamente. Parece até que Deus largou seu povo aí e deu as costas. Mas não é bem assim. A palavra de Deus é justa e fiel. Deus vai deixar aquele que não atentou pela palavra de Deus, aquele que foi contra a palavra de Deus, aquele que se alinhou com o anticristo, e para que possa fazer julgamento. Como Deus vai julgar se ninguém ainda não se diz o que é o que não é? Para que as coisas venham acontecer, para que venha o julgamento de Deus, tem que acontecer o homem da perdição se manifestar, que é o anticristo, junto todos aqueles que aderiram a ele. Então as coisas vão acontecer, querendo tu ou não. Tudo bem, é assustador o que está por vir aí. Mas aquele que espera o Senhor é como um monte de Sião, que nunca se abala, permanece para todo sempre. Dependendo do que aconteça conosco. Se nós viemos morrer de fome, mas na glória nós vamos ser sustentados. Se nós viemos ser perseguidos, mas nós somos consolados. A realidade é essa. Essa situação que nós vamos passar não tem escape para ninguém não. Toda essa geração da agora, eu ouvi uma profecia aí recente,
Não profecia não, alguém falando, usando, o diabo mesmo falando que ele veio para destruir este mundo agora, porque ele sabe que o dia dele tá sendo curto. Ele tem, a hora é essa de trazer a desordem para a raça humana na Terra, porque ele tem poucos dias. Porque o homem lá de cima, quando ele fala, que ele não cita o nome de Jesus, ele cita um homem lá de cima, o nosso Deus, está voltando mais rápido que a igreja imagina. As crianças de hoje não vai chegar à fase adulta, porque as coisas vão acontecer agora, agora por agora. Enquanto o diabo está fazendo sua festa aqui na terra, enquanto Deus está preparando os seus anjos para buscar a sua igreja, tá os irmãos e a igreja lá se entendendo, não buscando o alvo que é Cristo, não buscando a sua salvação, se dividindo em opinião própria. Ah, porque eu acho assim, porque assim, discutindo algo que não é para discutir. A palavra de Deus não fez no mundo para pregar o evangelho, a boa nova, aquele que crê em Cristo será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado, automaticamente será condenado. Enquanto nós devemos estar pregando a palavra de Deus, nós estamos aí discutindo uma questão que não vai levar a lugar nenhum. Então o momento é esse, igreja. É a gente procurar ser crente de verdade. Ser crente de verdade e andar no caminho do Senhor na maneira correta, pregando aquilo que é verdadeiro. Não adianta nós queremos que não aconteça isso aqui. Vai acontecer, ponto final. Aquele que espera em Cristo, espera que um dia está morando com Cristo, está alegre e feliz, porque sabendo que o tempo já está chegando. Mas aquele que ainda está se preocupando com a coisa deste mundo, não atentou pela palavra de Deus, não buscou o caminho do Senhor para buscar a salvação, está aí preocupado porque não está se alinhado com Deus. Quem não tiver se alinhado com Deus tem que ficar preocupado sim. Jesus vai voltar a buscar a igreja e tu vai ficar. Então o momento é esse agora, a gente se voltar para Deus e buscar Deus enquanto acha, enquanto está perto, invocar o nome do Senhor, enquanto nós podemos achar. Vai chegar um momento, vamos buscar o Senhor, não vai achar. Vai chegar um momento que vai invocar o nome do Senhor, não vai ser manifesto a glória de Deus. Porque quando Jesus voltar a buscar a igreja, a glória de Deus sobe. E o que é a glória de Deus? É o Espírito Santo de Deus, não vai fazer parte deste mundo pecaminoso. Então a verdade é essa, igreja. Atenta pela palavra de Deus. A palavra de Deus é justa e fiel. Nós temos como base é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Como prática e fé. Então não é hora para a gente estar brincando de ser crente, olhando para A e B, não, é olhar para Jesus. Se algum caiu, se um pastor desistiu da palavra de Deus, se está fazendo as coisas como eles querem, nós temos que lamentar, orar por ele, que Deus tenha misericórdia, mas a verdade é, a Bíblia diz que muito aportará da fé. A Bíblia diz que chegam os tempos que muitos vão se esfriar. Aportasia, muitos vão deixar a fé para procurar uma outra forma de servir a Deus, com um Deus que não faz parte da igreja celestiais. E aí, o que tu me diz? Tu vai ficar aí olhando para A e B? Olha para Cristo, Jesus. Foi Ele que disse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, aprender de mim que eu sou justo. Aleluia. Encontrará descanso para vossas almas, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem falou isso? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai senão por mim. Ele não disse que vai, não. Ele disse: ninguém vem o Pai. Ele falou diretamente com ele. Ele disse que o Pai estava nele, e ele estava no Pai. Ninguém vem o Pai senão por Cristo. Né? Ele disse para todos aquele que nele crê: se permanecer nos ensinos dele, verdadeiramente será discípulo de Jesus. Aleluia.
E aí então conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem libertará? O Filho de Deus, chamado Jesus. Aquele que se fez carne e habitou em vós. E todo viu a sua glória, seu poder, sobre a vida de cada um. Um único que ressuscitou morto, que curou cego automaticamente, aleijado automaticamente, sem precisar não. Só disse que quer ser sã, quer ser curado, na hora. Sai para fora, Lázaro. Lázaro saiu daquele túmulo com 4 dias morto. Quem foi? Jesus. É mentira? Porque a muitos dizem que não, isso foi uma coisa que inventada para o povo não errar, porque... Irmão, eu acredito sempre na palavra de Deus. Não tem outra forma de a gente ter uma vida eterna. Não existe outra maneira para a gente possa ter uma esperança de vida melhor, senão em Cristo Jesus. Por mais que isso não seja verdade, mas eu prefiro ficar nessa verdade, porque eu sei que nele sim há esperança. Então, Igreja de Cristo, acorda, olha para o alvo é Cristo. A gente vê irmãos se desistindo por qualquer coisa, pastores trazendo o mundo para dentro da igreja. As igrejas hoje parecem mais uma boate que uma igreja de adoração. E aí? O que nós vamos fazer? Que lado nós estamos? Sim, nós temos que criar algo para que possa as pessoas ver dentro de nós a presença de Deus, mas não queira a fantasia do mundo dentro da igreja. Criando vários tipos de luz e artifícios dentro do púlpito no altar do Senhor para chamar atenção. A glória de Deus não pode mais operar mais no púlpito, porque cheio de luzinha, é fundo negro, tudo preto, com aquelas luzes piscando, cheio de coisa. E aí? O qual é mais custoso? A presença de Deus, o sobrenatural de Deus, ou essas fantasias que está dentro, em cima do púlpito? É vocês que vai fazer esse análise, meu querido. A Bíblia diz que orares para que a escama dos nossos olhos caia. Não está enxergando Cristo? Não está enxergando o poder de Deus? Não está vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas? Não está vendo o que Deus quer fazer em nossas vidas? Compre o colírio, coloca nos olhos. Está em Apocalipse. Usa o colírio do Senhor e pinga as gotas no olho, que você pode enxergar melhor o que Deus está, o que está por vir da parte de Deus. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Cada momento da minha vida eu estou observando tudo que rola, tudo que acontece no mundo lá fora, que eu vejo acontecendo. Ah, não viu isso, foi revelado isso, fico atento. Mesmo que não seja verdade, pode ser fantasia do homem, fico atento, ver se há algo baseado na palavra de Deus. A coisa que eu fico mais observando mais são o céu. Quando eu vejo as nuvens passando no céu, assim, um dia Jesus voltará numa dessas nuvens. Que quando Jesus foi ao céu, a nuvem recebeu Jesus e cultou Jesus. E essas nuvens que vai ter manifestar o Filho de Deus. A coisa quando eu olho para o céu, que mais eu admiro, eu fico assim atento com as nuvens que no céu. Que você entre as nuvens, Jesus já vai aparecer, vai dar ordem aos seus anjos para buscar a sua igreja. E eu quero estar lá. Eu sei que eu tenho muito defeito. Todo dia eu choro na presença de Deus. E Deus, tá difícil. Tá difícil para ser um homem perfeito, para entrar na tua glória. Do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, é difícil entrar, mas eu creio no teu poder, a transformação que o Senhor fará na minha vida. Para que eu possa estar lá um dia. Que eu sei, passei por muitas coisas antes de aceitar Cristo e depois. Eu vou fazer 21 anos que eu conheci esse caminho da verdade. Mas eu vi grandes coisas Deus fazendo na minha vida. Grandes coisas. Então, é por isso que eu adoro e eu amo a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra serve de alerta para todo aquele que nele crê. Amém? Jesus abençoe a todos.